Glória a Deus, que alegria poder estarmos juntos com vocês. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa também, que nos assiste pela internet, que Deus abençoe você ricamente. Hoje, quando a pastora Suene falou sobre gratidão, de você se lembrar aquilo que Deus fez na sua vida, eu me lembrei da minha família, irmãos. Eu me chamo José Luiz, para quem não me conhece, sirvo nessa igreja há um pouco mais de 20 anos e sou líder de PGM, nossa galera tá por aqui também, supervisor. E sou seminarista também aqui da nossa igreja, finalizando já o seminário. E eu não pude deixar de lembrar da minha esposa, que me apresentou a Cristo. Eu não pude deixar de agradecer pelas minhas filhas que hoje estão servindo aqui na nossa igreja, né, as adolescentes. Então fico muito feliz e grato a Deus de poder voltar para agradecer. Irmãos, quero falar com vocês nesta manhã acerca do poder da gratidão. Nós temos lá em casa um costume, um hábito de fazermos um devocional a maioria das noites, né, um culto doméstico. E nós temos duas adolescentes, né, na verdade uma adolescente, a Júlia de 14 anos, acho que ela está por aí, e a Maria Clara de 11 anos, já na pré-adolescência. E nós compramos um devocional específico para teen, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a linguagem deles, né. E nesse devocional, o título do devocional era Parecidos com Quem? E nesse devocional ele contava um pouco sobre as características que nós recebemos dos nossos pais, aquelas pessoas que nos criaram. Então muitas coisas que a gente recebe, muitas vezes a gente está replicando. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já, de às vezes coisas que eu não gostava que meu pai fizesse comigo e quando eu via eu estava replicando isso nas minhas filhas. Então isso é tão forte em nós, as características que nós recebemos dos nossos pais. Só que no final do devocional tinha uma pergunta, sempre há uma pergunta de reflexão. E a pergunta era: quais as características que você tem do próprio Deus, do seu Pai Celestial? E aí, irmãos, ali nós começamos a abençoar uns aos outros. Normalmente a gente faz lá no meu quarto, a gente senta na cama e as meninas ficam ao redor da gente e a gente vai incutindo no coração delas a verdade do Evangelho, o quanto elas são amadas por Deus, e isso é ótimo, irmãos. E ali, dentro dessas características de Deus, eu falei para a Júlia, que é a minha mais velha, eu falei: filha, você é muito leal. E Deus, uma das características de Deus, Deus é leal com o seu povo, Deus foi leal durante a história. Então essa é uma característica sua, marcante de Deus. E aí virei para Maria Clara: irmãos, eu não sei quantos aqui tem meninas, eu sou pai de 2 meninas, aliás, eu reino absoluto lá em casa, ou como disse o pastor Gilson, eu sou servo absoluto lá em casa, né? Porque eu tenho 3 mulheres em casa, irmãos, eu não sei se eu mando ou vou ser mandado por elas, né? E a Maria Clara, irmãos, ela é muito amorosa, ela é beijoqueira, ela é aquela menina doce, que agarra, que quer ficar pertinho. E aí eu falei: filha, a sua característica principal é o amor, você é muito amorosa, e a palavra de Deus diz que a Bíblia diz que Deus é o próprio amor, então você é muito parecida com Deus nesse sentido. Aí foi a vez da mamãe, né? Aí saiu várias características, tal, dentre elas cuidadosa, carinhosa. E é verdade, amor, você é muito carinhosa, você é muito cuidadosa, cuida da nossa casa como ninguém, então é muito bom. E aí, meus irmãos, chegou a minha hora de brilhar, irmãos. Chegou a minha hora de brilhar. Eu comecei a ouvir coisas de Deus da boca das meninas, várias características daquilo que aquecia o meu coração. Dentre elas, uma me chama a atenção. A Maria Clara vira para mim e fala: pai, você é um homem grato. E isso nasceu, essa mensagem, irmãos, porque, irmãos, como é gostoso sermos famosos em casa, não é verdade? Muitos têm buscado fora de casa, através de likes e outras coisas, ser famoso e conhecido dos de fora. Irmãos, como é bom ser conhecido dentro de casa, como é bom ser o caráter de Cristo, pela misericórdia de Deus, dentro da minha casa, irmãos. E eu, pensando sobre isso, Deus sempre me dá o privilégio, irmãos, de viver aquilo que eu estou pregando. E isso é, graças a Deus, misericórdia, porque eu creio que o púlpito, irmãos, é só a extensão da nossa vida lá fora. Você deve pregar lá fora, você deve pregar aonde você estiver, e isso é maravilhoso, irmãos. É incrível viver a oportunidade de estar vivendo aquilo que estamos pregando. A nossa vida canta a Deus, nossa vida é um livro. E hoje nessa manhã, irmãos, eu quero falar contigo acerca de termos um coração grato, um coração inclinado à gratidão, um coração inclinado a esse desejo de Deus. Como é bom, irmãos, viver do lado de pessoas que são gratas, não é verdade?
Você já teve no seu trabalho, talvez, alguém que seja murmurador, alguém que seja rabugento, né? Minha esposa às vezes fala para mim, amor, você está muito rabugento, eu preciso rever o que eu tenho feito, né? Mas, irmãos, como é ruim estar ao lado de alguém que só reclama, que só murmura, que tudo está ruim. Gratidão, irmãos, é uma decisão. Assim como amar é uma escolha, assim como escolho amar, a gratidão também é uma decisão. Gratidão é olhar uma situação adversa, irmãos. Olhar talvez para um problema e ver um copo meio cheio. Às vezes falamos, o copo está meio vazio, porque sempre temos o pessimismo de olhar a coisa ruim. E nessa manhã eu quero trazer para vocês uma nova perspectiva sobre gratidão, sobre voltar para agradecer, o poder que há na gratidão e como Deus se alegra com isso. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Para você que não trouxe sua Bíblia, vai estar projetado aqui no telão, mas é muito bom quando você abre a sua Bíblia, rabisca ela, escreve aquilo que Deus está falando com você, não deixe de fazer isso, irmãos. Lucas 17, a partir do verso 11, nós vamos ler até o 19. A palavra de Deus diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 que fora curado voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, irmãos? Deus, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra, tantos princípios, tantas verdades, Pai, que o seu texto vai nos ensinar nesta manhã. Por isso, Senhor, eu quero orar pela vida do meu irmão, que está aqui presencialmente no templo, que está em casa, que o Senhor aqueça o coração, Deus, e que hoje nós possamos, como o Tiago fala, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da tua verdade. Obrigado, Deus, porque há poder na gratidão, e nós queremos colocar isso diante do Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para você que estuda o Evangelho ou já estudou de alguma vez na sua vida os 4 Evangelhos, nós já percebemos que grande parte da narrativa dos Evangelhos, aliás, seria impossível contar a vida de Cristo ministerialmente, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, em alguns poucos capítulos da Bíblia. Mas a maior parte eles focam em um pedaço da vida de Cristo. Vemos ali o seu nascimento, acho que todos conhecem a história do nascimento de Jesus, até quem não professa a fé cristã conhece a história do nascimento de Jesus. Uma parte da sua juventude, não sei se todos lembram, quando Jesus estava no templo ensinando os mestres e a sua mãe perdeu ele na caravana, voltou e ele estava lá ensinando, conversando com os mestres de igual para igual. As histórias que Jesus contava, as parábolas que Jesus falava acerca da vida delas, mas a maior parte dessas histórias se resume a um momento específico da vida de Jesus. A caminhada de Cristo da Galileia para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado, ali um momento de sacrifício, onde ele entregaria a sua vida por mim e por você, e a sua última semana dentro dos muros da cidade. A maior parte da narrativa dos evangelhos acontece nesse momento, se concentram nesse momento. Jesus aqui estava a caminho de Jerusalém, o lugar da sua morte, como disse, o lugar do seu sacrifício. E nós, irmãos, como cristãos, nós devemos saber que a nossa vida é um instrumento dentro da missão de Deus. Talvez você trabalhe em um ambiente onde temos aquele tipo de pessoa difícil de ficar perto, e ao invés de você dizer que essa pessoa é um samaritano, essa pessoa é um leproso, essa pessoa é um doente,
porque você é do reino, irmão, ao invés de você falar isso, é exatamente com esse tipo de pessoa que você deve almoçar, é exatamente esse tipo de pessoa que você deve puxar papo, ou é esse tipo de pessoa que você deve orar. Por isso Jesus lá atrás diz que Ele é o bom pastor, Ele é o que deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Ele é o bom pastor que faz festa quando o filho que sai de casa gastando toda a herança da sua família, do seu pai, então ele volta arrependido. Jesus é esse que faz a festa. E esse é um movimento, irmãos, de amor e graça que não vamos encontrar nesta terra. É o tipo de gente que não é natural desse mundo. E a Bíblia está falando com você, comigo e com você. Jesus então indo de Jerusalém para Jerusalém, melhor dizendo, ele sai da Galileia, que fica ao norte de Israel. Israel, se você não viu o mapa, é uma tripinha, é uma faixa, e em cima ao norte está ali Galileia, e no meio está Samaria, e Jesus estava indo para Jerusalém, e ele desce ali no meio da estrada de Galileia a pé, e ele tem que passar por Samaria para chegar a Jerusalém. Mas como os judeus, irmãos, tinham os samaritanos como um povo imundo, um povo reprovável, era comum que esses judeus, eles dessem a volta para não ter que pisar em Samaria, porque aquela terra era uma terra imunda. Então muitos judeus davam a volta, o que acrescentava em torno de 40 quilômetros, 4 ou 5 dias de viagem a mais, só para não pisar nas terras de Samaria. Mas Jesus, irmãos, Jesus não é assim, ele não desvia de Samaria. Aliás, quando ele entra, certa vez ele conversa com uma mulher. Não era comum que um judeu conversasse com uma mulher sozinha. Ele conversa com uma mulher ali no poço de Jacó, e ele oferece a essa mulher, que já tinha tido 6 maridos, ele oferece a essa mulher água viva. E essa mulher, o texto conta que era samaritana. Um homem conversando com uma mulher sozinha, samaritana, irreal para a época. Parece que o nosso Cristo não tem repulsa por imundos, irmãos. Às vezes, diferentemente de nós, ele fica de boa com eles, ele fica tranquilo com eles. O poder da gratidão está em trazer à memória as bênçãos de Deus. Irmãos, nós fazemos parte de uma geração abastada. Nós deveríamos a todo tempo ter um coração inclinado à gratidão. Se nós olharmos, não precisamos ir muito na história, mas se olharmos para trás, para os últimos 100 anos, por exemplo, há 100 anos atrás nós não tínhamos a penicilina, que é um antibiótico que salvou milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial. E hoje basta a gente ir na esquina, que tem uma farmácia, e comprarmos. Já parou para pensar, irmãos, que a nossa geração é uma das mais abastadas, temos tanta coisa à disposição e ao mesmo tempo tão vazios? Nunca tivemos tanto à disposição, fast food, comida rápida. Não é à toa que os nossos filhos, quando você demora um pouquinho, as mamães sabem, né? Quando demora um pouquinho para sair o almoço, ô mãe, não está pronto? Mãe, não está pronto? Ô, calma, guri. Demorava 40 minutos, 1 hora, geração fast food. Informação a rodo, nunca tivemos tantos especialistas nos assuntos, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos um esfriamento espiritual tão grande e tão mortal. Por isso Deus tem mandado avivamentos por todos os cantos da terra, para esquentar o nosso coração. Muitos de nós temos desvirtuado o propósito pelo qual fomos criados. Precisamos resgatar isso. Temos tanto e ao mesmo tempo não temos nada. Por isso hoje, irmãos, eu quero te chamar a atenção para o poder da gratidão, por como isso é importante para nós cristãos. Porque não é a circunstância que nos define, nós não somos definidos pela circunstância, pelo momento que estamos vivendo, mas Deus nos define por quem nós somos, por quem Ele é em amor. E nós podemos sim, mesmo em meio a dificuldades, termos um coração inclinado à gratidão. Um grande amigo meu e discípulo tinha uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim: nós temos mais do que precisamos. E é verdade, se nós olharmos para dentro de nós, para dentro da nossa casa, nós viveríamos com muito menos, temos muito mais do que precisamos. Mas hoje eu quero focar naquele samaritano, aquele estrangeiro, aquele cara reprovável, que foi curado e voltou para agradecer. Diga para o irmão que está do seu lado e volte para agradecer. Glória a Deus.
Então a primeira verdade que eu queria trazer para você é que todos nós estamos nivelados e precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós estamos nivelados e precisamos desesperadamente das misericórdias de Deus. Versículo 11 ao 14 diz: de caminho para Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrar aos sacerdotes. Aqui, irmãos, nós temos 10 homens que estão doentes. A lepra então nivela todos esses homens ao mesmo nível, seja ele social, seja ele cultural, seja a pessoa culta ou não. Se ela está doente, elas estão juntas vivendo as mesmas dificuldades. Nessa colônia haviam judeus e samaritanos, povos que não se davam, povos que brigavam entre eles. A miséria, irmãos, nivela o homem e a dor quebra barreira racial. A miséria nivela o homem e a dor quebra barreiras raciais. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, diria que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos, porque é na desgraça que nós vemos quem realmente é o nosso amigo. Em Números 12, vemos a história de Miriam, uma profetisa, uma mulher que, ao questionar a liderança e criticar a liderança do seu irmão Moisés, o maior profeta ali de Israel, a Bíblia diz que Deus se irou com isso e a castigou com lepra. Deus se ira porque Miriam reclama, critica a liderança do seu irmão Moisés, então Deus a castiga com lepra. Moisés, seu irmão, ora em favor dela, mas Deus, eu parafraseando a Bíblia, diria, né: Moisés, fica gelo, que eu vou deixar ela num cantinho aqui para ela refletir o que ela fez. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, vemos o reinado do rei Uzias, e a Bíblia diz que enquanto o rei Uzias buscou ao Senhor, enquanto ele foi fiel ao Senhor, Deus o fez prosperar sobremaneira. Porém, irmãos, o reinado e o poder subiram no coração, o orgulho o dominou e provocou a sua queda, e ele foi castigado com lepra. Um rei que foi isolado do seu reinado por causa da lepra. Todos nós estamos nivelados. Muitas vezes, irmãos, vemos a lepra na Bíblia, que ela está atrelada a um pecado, ou apontando para esse pecado. Em Levítico 13, nós vemos ali as leis acerca da lepra, o que podia, o que não podia. E os leprosos, eles não podiam ficar na convivência da comunidade, das aldeias. Se ele tivesse alguma mancha, algum tipo de mancha, eles deveriam se apresentar aos sacerdotes. O sacerdote, irmão, ele fazia mais ou menos o papel de um agente sanitário. Então, um dos papéis dele, um dos atributos do sacerdote. Então, toda vez que chegava um irmão, alguém com uma mancha na pele, se apresentava aos sacerdotes. E esse sacerdote, ele avaliava se ele separava, isolava esse irmão, ou se ele incluía esse irmão. Por isso Jesus, conhecendo a lei, ele manda com que esses leprosos vão ver os sacerdotes. E aqui eu acho algo interessante, irmãos, porque Jesus, ele não os cura imediatamente. Eu acho que às vezes até olhando a Bíblia, lendo essa passagem, parece que Jesus está até um pouco frio, porque Jesus não senta com eles e fala: vem cá, pessoal, vocês estão doentes, vem cá, senta comigo aqui, vamos conversar, vamos fazer uma fogueira, eu vou contar as minhas parábolas. Jesus não faz isso. Jesus, ele parece até um pouco frio. Os caras chegam, porque existia a lei, eles não poderiam se aproximar das pessoas, então de longe eles chegam e falam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, conhecedor da lei, não chama eles, fala: vai mostrar aos sacerdotes. Que coisa fria. Jesus parece até um pouco frio, ele não os acolhe, ele não senta com eles, nada. Ele não declara: vocês estão curados, sejam curados em nome de Jesus, o meu nome. Não, Jesus não faz isso. Jesus só manda eles irem para os sacerdotes. Nós às vezes pensamos, irmãos, que milagres e sinais são resultantes do nosso movimento de fé, e talvez essa passagem ela desconstrua um pouco o que nós imaginamos sobre fé e oração, porque Deus não precisa da nossa fé, eu preciso dela. Eu preciso da minha fé, você precisa da sua fé. Deus não precisa da nossa fé. Quantas vezes eu e você passamos por situações adversas, por dificuldades, por problemas que nós não oramos,
que nós não tivemos fé, nós nem imaginávamos que aconteceria um problema, e mesmo assim Deus te livrou. Se eu conversasse, abrisse para alguém, muitos testemunhariam aqui desse fato. Eu nem sabia que eu estava em perigo, e Deus me livrou. Deus faz isso, irmãos, porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele nos ama, Ele faz isso apesar da sua e da minha fé. Não estou dizendo para você não ter fé, para você não orar, não é isso. O que eu quero dizer é que isso independe. A nossa fé não toca o coração de Deus a ponto... Não, irmãos, Deus não precisa disso. Deus faz porque Ele é amor e porque Ele te ama e me ama. Esses homens, eles não foram curados imediatamente. O pecado nos nivela. Se todos nós estamos nivelados, não é a sua conta bancária, não é o quanto você recebe no final do mês, não é a sua saúde, não é as coisas que você tem, mas o pecado nos nivela todos nós no mesmo nível. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras traduções, carecemos, precisamos da glória de Deus, desesperadamente. Irmãos, eu não sei qual que foi a conversa que esses 10 caras tiveram no caminho, porque a Bíblia diz que nessa colônia ali tinha judeus e samaritanos. Talvez um dos judeus falou: aí ó, nós chegamos aqui, gritamos para esse Jesus, a gente sabe que o cara faz milagre, mas aí ó, ele mandou a gente ver o sacerdote, que vão chegar lá, o que vai acontecer? O sacerdote nem vai receber a gente está com lepra, a gente vai ser encostado de novo, porque eles já estavam isolados. Talvez o samaritano, esse que volta para agradecer, ele falou: ô gente, pessoal, o não a gente já tem, vamos lá ver o sacerdote. Então eu não sei que tipo de conversa rolou entre esses 10, mas eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu ali. Então essa primeira verdade é que todos nós estamos nivelados pelo pecado e precisamos urgentemente da graça de Deus. A segunda verdade que eu quero trazer a você é que você não deve se esquecer das suas bênçãos. Você não deve esquecer daquilo que já aconteceu na sua vida e louvar a Deus por isso. Versículo 14: enquanto eles iam, a palavra de Deus diz que eles foram purificados. Irmão, eu não sei como que foi, mas eu imagino que talvez os 10 andando, caminhando, e aí conversando: você já foi naquele monte? Uau, eu estou curado, e você? E aí eles começaram a olhar um para o outro e se perceberam curados. Eles indo foram purificados. Tudo aquilo que Deus já fez deve continuar fresco na nossa memória. Tragam na memória aquilo que nos traz esperanças. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim, presta atenção nesse texto, acho que vai estar aí atrás, isso: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, esse texto é lindo, e já por esse texto nós já deveríamos encher o nosso coração de gratidão, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo de Deus, além de muito temor, né, irmãos? Porque Deus é grandioso demais. A ausência dos outros 9 chama a atenção de Jesus, que pergunta: não eram 10 os que foram curados? Uai, não é, tipo mineiro, né? Uai, não eram 10 os que foram? Cadê os outros 9? Charles Spurgeon tem razão ao dizer que existem mais pessoas que recebem benefício dos que agradecem por ele. O número dos que suplicam a Deus, irmãos, é bem maior do que o número que os louvam. E eu quero, irmãos, te trazer essa perspectiva para que você faça parte daqueles irmãos que louvam a Deus, que agradecem a Deus mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às lutas. Porque lembre-se, não é a circunstância que nos define. Interessante que quando o samaritano se apresenta ao sacerdote completamente purificado, ele não foi seduzido pelos sacerdotes, pela falácia dos sacerdotes, como o restante do seu grupo. Pois enquanto os outros 9 são convencidos que na verdade, eles não foram curados por Jesus. Eles foram curados graças à obediência à lei, porque era isso que os judeus pregavam. Você era obediente à lei, então você ganhava as bênçãos divinas, e não pelo poder ou milagre de Cristo. Mas esse samaritano, sem pestanejar, ele acredita que Cristo era quem ele era.
Desse modo, ao deixar para trás os mestres da lei, irmãos, ele demonstra a ansiedade de estar com o seu Salvador, com aquele que realmente havia dado a cura a ele. Irmãos, todos nós podemos nos perder, mas os verdadeiros filhos voltam para agradecer. Os verdadeiros filhos voltam para agradecer. Eu quero que você faça parte disso hoje, irmãos. Eu quero que você faça parte daqueles que voltam para agradecer. Aqueles que Jesus olha e fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, de verdade. E isso é amor, irmãos. Que você deixe Jesus mudar o seu coração nesse dia. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, depois a gente conversa um pouquinho mais. Gente, olha que incrível isso aí. Ela está de boa. Eu sou amante do esporte. Tudo que é esporte eu gosto de praticar. E às vezes a gente fica até desatento com relação às coisas que acontecem à nossa volta. Mas eu achei interessante esse vídeo. Esse vídeo é antigo. Ele explodiu nas redes sociais essa semana. E eu fui ver a entrevista dessa menina. E ela falou que ela só viu a perseguição do urso. Todos viram um urso lá atrás, né, irmãos? Né? Ela só viu o urso depois que ela baixou o vídeo. Interessante que ela está ali cantando, tranquilo, e colocando o negócio do esqui ali e tal. E, cara, o urso deu tempo certinho, né? Porque ela começa a descer a montanha e o urso está correndo atrás. Não sei se deram para ouvir. O urso estava louco ali atrás dela. Ali, e ela... Gente, essa menina, ela não orou, ela não clamou, ela não imaginava que alguma coisa de ruim pudesse acontecer, ela só estava ali praticando o esporte dela. Percebe que os leprosos, a Bíblia não relata nada que eles oraram, eles estavam ali jejuando porque eles estavam leprosos. A Bíblia não relata, que talvez eles tivessem feito isso, mas isso não é relatado. O interessante é que Deus faz as coisas independentemente da nossa fé ou das nossas orações. Não que a gente não deva ter fé e não que a gente não deva orar, irmãos. Isso é importante porque isso nos conecta a Deus. A fé, eu preciso dela. A oração me faz me conectar com o meu Criador, com o meu Salvador. Então é interessante a gente perceber nessa menina e ver como ela foi cuidada por Deus. Eu não sei se ela é cristã, se ela professa alguma fé, mas eu sei que Deus a cuidou e a livrou de ser estraçalhada pelo urso. Não é verdade? Glória a Deus. E a última verdade que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, a terceira verdade, é que a gratidão, irmãos, agrada o coração de Deus. A gratidão agrada o coração de Deus. Versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Primeiro, irmãos, eu quero enfatizar aqui que a salvação, ela é um presente de Deus para a humanidade, é um presente para todos.
todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há acepção de pessoas, irmãos. Mesmo por nós estarmos nivelados pelo pecado, não existe acepção de pessoas. Deus nos entrega Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos somos criaturas de Deus, feituras de Deus, até aceitarmos a Cristo e nos tornarmos filhos, partícipes da mesma herança. Nós vemos aí no versículo 18 e 19 que Jesus se estranha, né? Porque voltou apenas esse estrangeiro. Interessante, irmãos, que tudo que está na Bíblia, às vezes fala, isso aqui é algo sem importância. Irmãos, tudo que está na Bíblia, cada palavra, Deus tem um propósito. Quando Deus manda Lucas colocar aqui, Jesus falando que essa pessoa era um samaritano, tinha um interesse, um interesse que as pessoas soubessem que aquela pessoa não era do povo de Deus, não era um judeu. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o aceitou. Então, irmãos, Jesus estende essa salvação e essa graça para todos, esses estrangeiros. Nós somos como estrangeiros, irmãos. Temos que ter isso em mente. Esse homem era um samaritano, uma pessoa, como disse, considerada pelos judeus como impuro, pelos fariseus como um povo sem salvação, mas Jesus não age assim. Ele inclui esse homem naquele momento em que percebe a sua gratidão, em retornar para agradecer o samaritano, dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante que os 9 homens se contentaram, e muitos de nós nos contentamos com isso, com as bênçãos temporais, com a nossa cura temporal. Muitos de nós, e como esses homens, se contentaram apenas com essa bênção temporal, com essa cura física. Se nós olharmos para Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, Lázaro não está vivo até hoje, Lázaro morreu. A lepra, por exemplo, poderia ter deixado esses homens e voltado mais para frente. Eles só se preocuparam com essa bênção temporal, mas a salvação, irmãos, é a bênção eterna. Está apontando para a eternidade, onde eu e você um dia sentaremos ao lado de Jesus na mesa. Se nós olharmos, por exemplo, 2 Coríntios no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala da nossa nova habitação celestial, dizendo que Deus coloca em nós o Espírito como garantia daquilo que está por vir. A vida não termina aqui, irmãos. Aqui é só um pedaço, a vida vai começar depois que a gente morrer, amém? Glória a Deus. E a palavra grega aqui para salvou, quando Jesus fala levanta-te e vai, a tua fé te salvou, a palavra grega aqui é sozo, e ela remete, irmãos, à eternidade, ela remete à salvação, a um resgate. Ela tem um sentido de cura, não somente física, mas também espiritual. É o pacote completo, irmãos. Vocês lembram da história do fluxo de sangue, da mulher do fluxo de sangue? Eu tive o privilégio de pregar essa mensagem no Colibri. E essa mulher, relatada em Marcos no capítulo 5, ela sofria de um mal terrível, um fluxo de sangue que há 12 anos acompanhava essa mulher. Ela sabe que Jesus vai passar por uma ruela e ela pensa: se eu tocar no manto dele, ficarei curado. E Jesus ali no meio da multidão, todo mundo apertando ele, de repente ele para e fala para os seus discípulos: ei, alguém me tocou. O discípulo falou: Jesus, está todo mundo te tocando. Ele falou: não, é um toque diferente. E a Bíblia relata que Jesus fala: de mim saiu poder, de mim saiu poder. E ele vira, vê uma mulher no chão. E eu acho essa uma das partes mais lindas do texto da Bíblia, porque Jesus tinha até eu até coloquei uma foto no dia. Ele abaixa para essa mulher e chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. E essa palavra, a tua fé te salvou, em outras traduções, a tua fé te curou. Essa palavra salvou e curou é a mesma etimologia grega, sozo, que aponta para a eternidade. Essa mulher não recebeu somente uma cura física, mas ela foi curada na sua alma e recebeu a salvação. De quebra, recebeu a salvação. E eu quero finalizar, irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, eu queria, antes de nós orarmos com a igreja, eu digo que nós temos 2 grandes decisões para fazer na nossa vida. A primeira decisão é a nossa entrega de vida a Cristo Jesus. É a maior decisão, irmãos. É a melhor decisão que você pode tomar no dia. E a segunda maior decisão é com quem você vai se casar.
que você vai passar o resto da vida com essa pessoa, ou vai ter problemas o resto da vida. Então eu queria, nesse momento, irmãos, convidar você e a igreja puder ficar em espírito de oração. Eu queria convidar você, irmão, que talvez entrou aqui pela primeira vez, talvez nos visita, e sente no coração um desejo de entregar a sua vida, entregar o controle da sua vida a Jesus, a esse Jesus que cura os leprosos, a esse Jesus que não somente cura esse samaritano, mas ele também inclui esse homem à mesa, inclui ele na herança. E eu queria te convidar nessa manhã, se há alguém aqui no templo que deseja entregar, que deseja fazer essa escolha, essa entrega, entregar o controle da sua vida, entregar a direção da sua vida para Jesus. Há alguém? Sinalize com a mão, eu gostaria de orar com você. Há alguém nessa manhã aqui que deseja fazer isso? Há alguém, irmãos, que deseja entregar a sua vida, o controle da sua vida a Jesus? Há alguém nessa manhã aqui? Esteja orando, igreja. Ore para que Deus quebre as cadeias. Irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Glórias a Deus. Se há alguma coisa que está te amarrando, irmãos, o Espírito Santo vai quebrando agora. Erga a sua mão. Há de você um interesse de entregar a sua vida. Deus abençoe você, carinha. Há uma vontade de entregar a sua vida a Cristo. Há alguém mais, irmãos, nesta manhã aqui? Glórias a Deus, glórias a Deus. Uma última chance, irmãos. Se tem alguma coisa prendendo na tua mão, no teu coração, Deus abençoe, meu irmão, você, o nosso noivinho ali. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você. Há alguém mais, irmão, que deseja fazer esse movimento de entrega? Não é uma mudança de religião, mas é muito mais do que isso. Eu queria convidar então você, meu irmão, que levantou sua mão. Não quero expor você, nem vou pedir para você falar nada, só quero orar com você. Você poderia vir aqui na frente, eu vou até ficar aqui embaixo com você. Vocês que levantaram as suas mãos, vem aqui na frente, quero orar com vocês. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Há alguém mais que deseja, irmãos? Gente, isso aqui é manhã de colheita, irmãos. Há alguém mais que deseja? Vem aqui. Essa é a oração mais importante que a gente vai fazer nessa manhã. A oração mais importante da sua vida. Me lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu conhecia Jesus dentro de um retiro. E isso foi muito marcante na minha vida. E quando eu entrei aqui nessa igreja, o pastor fazia o apelo e eu levantava a mão. Eu quero aceitar Jesus. Aí no outro domingo, o pastor, eu quero aceitar Jesus. Até que um dia minha mãe falou assim: amor, você só aceita Jesus uma vez só. Você aceitou, já está bom. E gente, foi a melhor decisão da minha vida. Foi a decisão mais importante da minha vida. Então eu quero que você ore nesse momento. Feche seus olhos, a igreja interceda. Feche seus olhos e eu quero que vocês repitam comigo essa oração, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Eu sei que errei muito. Mas hoje, Senhor, eu desejo que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Toma o meu coração nas tuas mãos, Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. E neste momento, Jesus, quebre as cadeias, quebre os grilhões, quebre as algemas. Tudo que ficou para trás está lançado no mar do esquecimento. A minha vida contigo é daqui para frente. Eu entrego, Jesus, a minha vida nas tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode aplaudir. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não vão embora. Nós queremos só pegar os seus dados. Os irmãos vão estar aí para ajudar vocês. Vocês podem se sentar nessas cadeiras ali na frente. Glórias a Deus. Que manhã linda, irmãos. Glórias a Deus. Eu quero orar com você nessa manhã. Queria que você pusesse a mão no seu coração.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina a importância do poder da gratidão, de termos um coração inclinado para a gratidão, termos um coração grato ao Senhor. Deus, isso é muito bom, porque nós não queremos apenas as bênçãos temporais, essa bênção que é de hoje, não mais para amanhã, mas nós desejamos as bênçãos eternas, e nós desejamos que o teu coração seja o meu coração. Nós desejamos pensar aquilo que tu pensas, nós desejamos viver aquilo que tu vives. Por isso, Deus, habita e continua habitando em nós. Assim eu oro, agradecido por todas as coisas que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda fará. Assim eu oro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar.